Saudações, querido aluno, querida aluna do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Esse é o segundo vídeo da segunda semana do curso Introdução à Educação Cristã, da nossa especialização em Educação Cristã. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da família como agente de educação cristã. Vamos falar da educação cristã familiar. E vamos tratar de 4 pontos. Primeiro, da família como responsável pela instrução. Em segundo lugar, da família como responsável pela correção. Em terceiro lugar, a família como responsável pela supervisão, do ponto de vista da educação cristã. E, por fim, vamos falar a respeito do culto doméstico ou familiar. E, como de costume, gostaria de iniciar trazendo para vocês algumas questões. Antes disso, recordando um pouco daquilo que a gente falou no vídeo anterior, nós vimos que Deus, acima de tudo, é o agente primordial da educação cristã. Deus é o agente básico e primordial, primário da educação cristã, mas ele delega esse papel a alguns agentes secundários, sendo a família um deles. E nós vamos então voltar o nosso foco nesse vídeo para o papel da família como um agente da educação cristã. Então, em primeiro lugar, por que a família é importante? Do ponto de vista da educação cristã, qual a importância da família? É quase um clichê para nós como cristãos falarmos da importância da família. Sabemos que, do ponto de vista da prioridade, a família vem em primeiro lugar em relação a esses outros agentes de educação cristã. Hoje em dia fala-se muito de parceria entre da família como uma parceira da escola. Mas veja que, na verdade, a escola é que é uma parceira da família, porque a família é o ethos, é o lugar mais natural, é o ambiente mais natural onde a educação cristã acontece. A família ela é indispensável, ela é inescapável. E existem algumas razões que tornam a família crucial do ponto de vista da formação espiritual das pessoas, da formação espiritual do indivíduo. Por que a família é tão importante? O que torna a família tão importante, tão crucial? Em primeiro lugar, é necessário a gente relembrar que a família foi criada por Deus diretamente, né? Ela é parte do plano inicial de Deus que de fato fornece o contexto elementar, o contexto básico no qual o indivíduo é criado. Mas, além dessa questão do desenho de Deus, o desenho de Deus que tem a família como a coisa criada em si, né, o relacionamento social mais básico no qual nós pertencemos, a família ela tem algumas vantagens em relação aos outros e devemos destacar isso. Em primeiro lugar, a influência que a família exerce ela é muito impactante, em especial na primeira infância, e ela é inescapável. Pelo menos até a adolescência, não existe influência maior sobre as crianças do que a família. Por mais que a escola tente competir nesse sentido, por mais que a igreja seja um ambiente saudável e bom para que as crianças aprendam, o aprendizado delas se dará, em especial, através da família e ninguém terá tanta influência sobre elas como a família, pelo menos no primeiro momento. Além da influência, a família ela sai na frente porque os laços de afeto e de confiança que se constroem no contexto da família, eles são naturais. E nós sabemos que o aprendizado ele necessita de laços de afeto e de confiança. Você, como educador, se você já deu aula no contexto de uma escola, ou se você já deu aula no contexto da igreja, você percebe, você sabe até instintivamente que é necessário que as pessoas confiem em você e gostem de você para que elas aprendam bem. É muito difícil aprender algo com alguém de quem você não gosta ou em quem você não confia. E nesse sentido a família sai na frente, porque os laços de afeto e de confiança no contexto do lar, eles são naturais. É claro que existem famílias e famílias, nós sabemos que pessoas têm problemas
no contexto dos seus lares, mas levando em consideração aquilo que acontece de modo geral, afeto e confiança são instintivos praticamente. Além disso, a família ela fornece um contexto informal para o aprendizado. E a gente já discutiu na aula anterior a respeito das vantagens do aprendizado informal. Nós vamos falar isso um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco, mas praticamente toda a formação cristã que você pode oferecer no contexto familiar, ele acontece num contexto informal. E isso acaba gerando o efeito de fazer com que esse ensino ele seja naturalmente entrelaçado à vida da pessoa. Quando nós ensinamos no contexto de educação formal, nós temos que, por meio de exemplos e de aplicações, tentar fazer com que esse ensino se torne mais real, mais concreto na vida das pessoas. No contexto da vida familiar, nós podemos pular essa parte, porque o ensino ele já vai vir entretecido na vida das pessoas. E, por fim, a família ela é necessária. Pelo menos no primeiro momento, as pessoas não podem escapar de um relacionamento familiar, né? De modo que elas receberão instrução por esse meio. Né? E como nós dissemos, em certo sentido, a escola é dispensável. E mesmo a igreja ela está sob a supervisão da família, nós vamos falar sobre isso, mas a família é o agente inato e mais fundamental, mais crucial da educação cristã, e ela é indispensável, ela é necessária para, de fato, formar as pessoas espiritualmente. Por causa desses motivos, a família, portanto, se torna muito importante para a educação cristã das pessoas. Né? Agora, a pergunta que se coloca para nós é: como a educação cristã acontece no contexto da família? Quais atividades uma família cristã realiza para educar? E isso nos leva àquelas 3 atividades que nós mencionamos na agenda da nossa aula. Uma família cristã instrui, uma família cristã corrige e uma família cristã ela supervisiona a atividade dos outros agentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, a família cristã ela instrui. Como agente de educação cristã, a tarefa mais primordial da família é prover, entregar, administrar instrução que forma os filhos do pacto, os filhos da aliança. Né? Um texto bíblico que ilustra isso muito bem e que nos direciona a respeito de como promover, de como entregar essa instrução é Deuteronômio capítulo 6, um texto que já apareceu no nosso curso anteriormente. Eu não vou ler todo esse trecho, né? Está aí na tela para que você faça a leitura, mas é interessante observar, o professor Felipe destaca isso no seu livro, que esse trecho bíblico, ele mostra para nós que essa instrução ela pode ser entregue pelo menos de 3 formas. O versículo 7 diz que a palavra de Deus deve ser inculcada aos filhos do povo de Israel. E eles devem falar delas assentado em casa, andando pelo caminho, quando as crianças vão deitar, quando as crianças levantam. Então, a primeira forma de instrução que esse trecho destaca para nós é a instrução verbal informal. É o ensino que você entrega quando você fala certas coisas em um contexto de informalidade. Ou seja, situações se apresentarão no dia a dia por meio das quais nós podemos falar a verdade de Deus aos nossos filhos. Eles se depararão com uma situação andando pela rua e na qual eles perguntarão para você: o que isso significa, pai? O que isso significa, mãe? Por que essa pessoa está morando na rua? Por que esse motorista ele buzinou de maneira tão agressiva para o outro motorista aqui no trânsito? Situações se apresentarão no dia a dia. Vocês estarão assistindo televisão junto e verão alguma coisa que dá ensejo a falar a respeito da verdade de Deus. Então, nesses momentos, apresentar-se-ão para nós oportunidades preciosas para que nós instruamos os nossos filhos na verdade.
oportunidades que não devem ser desperdiçadas. Então, cabe a pais e mães cristãos serem bastante conscientes e intencionais do ponto de vista de aproveitar situações entretecidas no tecido da vida que serão oportunidades de instrução sobre a verdade de Deus. Uma forma de instrução que é extremamente poderosa, extremamente formativa, instrução verbal e informal. Mas o texto diz para nós também a respeito de atar a palavra de Deus como sinal nas nossas mãos e como frontal entre os nossos olhos. Eventualmente, os fariseus eles pegaram esse trecho e interpretaram de maneira literal, mas o professor Felipe sugere no seu texto, e eu concordo, que, acima de tudo, o que se tem em mente aí, o que se tem em vista, é o ensino que você transmite por meio do seu exemplo. É o ensino informal e não verbal. Portanto, o que nós temos que depreender a partir desse versículo é que os nossos filhos aprenderão conosco o tempo todo, não apenas através daquilo que nós falamos, mas também através do exemplo que nós damos para eles. Já mencionei na aula anterior a questão do currículo oculto que os professores trazem para dentro da sala de aula. Os nossos alunos aprendem conosco muito mais do que nós planejamos ensinar. Eles aprendem com o nosso exemplo. Eles aprendem a partir da nossa postura. Eles aprendem por meio das atitudes que nós nutrimos em relação a eles, que nós assumimos em relação a eles, em relação ao conteúdo, em relação até mesmo a forma como nós comunicamos o nosso ensino. E se isso acontece em sala de aula, imagina como isso acontece com você na sua casa. Os nossos filhos aprendem a partir dos nossos exemplos. Aliás, diga-se de passagem, as coisas mais fundamentais que nós aprendemos na nossa vida, nós não aprendemos porque alguém nos colocou sentado para que recebamos uma aula a respeito daquilo. Você não aprendeu a falar assim. Você não aprendeu a falar porque o seu pai ou a sua mãe colocou você sentado, pegou uma cartilha, algum tipo de livro, e ensinou você a falar. Você aprendeu a falar porque você imitou os seus pais. Você aprendeu a andar também porque você imitou os adultos. E os nossos filhos aprendem assim, né? Aprendem primordialmente a partir do exemplo que eles têm em nós, a partir de imitação dos adultos. E se a gente está consciente disso, isso se torna algo fundamental do ponto de vista da educação cristã. É necessário que nós tenhamos bastante intencionalidade e consciência a respeito do exemplo que nós estamos dando aos nossos filhos. E aí, existe uma distinção importante que geralmente é feita. Existe a teologia professada e a teologia praticada. Eventualmente você sabe todas as coisas certas, mas o modo como você vive está em desconexão com aquilo que você professa crer. Isso é extremamente nocivo para a formação espiritual, tanto de pessoas que nós instruímos que são nossos discípulos no contexto da igreja, quanto para os nossos filhos. Então, a gente tem que tentar minimizar essa desconexão entre aquilo que nós cremos em nosso coração e aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Quanto mais nós minimizamos essa tensão, essa desconexão, mais benéficos nós somos para a formação espiritual dos nossos filhos. Isso é um baita desafio. Todos nós somos inconsistentes, somos pecadores, estamos vivendo num mundo caído, mas a gente tem que crescer em santificação. A gente tem que se tornar cada vez mais maduro. E maturidade espiritual significa viver de maneira real e de maneira intencional, de maneira efetiva, aquilo que nós cremos e aquilo que de fato nós abraçamos como verdades que Deus nos instruiu. E quando a gente vive assim, a gente forma os nossos filhos espiritualmente. A gente se torna um bom exemplo para eles, uma boa influência na vida deles. E por fim, a gente também tem momentos em nossa vida familiar em que a gente ensina os nossos filhos de maneira verbal, falando com eles, num contexto em que a gente separou um momento para
formalizar o ensino da verdade da palavra de Deus. E isso se dá basicamente por meio do momento de devocional familiar, do momento de culto doméstico. Nós vamos falar um pouco mais a respeito do culto doméstico aqui, na parte final do nosso vídeo, mas eu quero destacar que o texto de Deuteronômio ele dá a margem para isso, né? Fala a respeito desse ato de escrever nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, formalizar de maneira mais efetiva, de maneira mais estruturada o ensino na vida da família. Então, nós temos aí 3 formas de instruir os nossos filhos da aliança. 3 formas por meio das quais a instrução acontece no contexto da família e por meio das quais a família pode ser um agente de educação cristã. A instrução verbal informal, a instrução não verbal e informal e a instrução verbal formal. A pergunta que eu faço para você é: qual delas é a mais instrutiva? Qual delas é a mais efetiva, mais formativa? E aqui eu quero abrir um parêntese muito rapidamente para comentar sobre a minha pesquisa no doutorado. É muito interessante porque eu tenho procurado entender e explorar como o seminário impacta a vida dos seminaristas, não do ponto de vista do aprendizado de teologia ou do aprendizado de práticas pastorais, mas impacta a vida espiritual, a espiritualidade dos seminaristas. Como que os seminaristas têm experiência de formação espiritual durante o seu tempo no seminário. E aí é muito interessante observar, a partir de entrevistas que eu fiz com esses seminaristas, que, de longe, a maior influência do ponto de vista da espiritualidade, da formação cristã deles, não é as aulas que eles têm em sala de aula, não é a instrução que eles recebem por meio da sala de aula. Embora, no caso do JMC, essa instrução seja muito positiva. Não é aquilo que eles têm nos momentos em que eles estão no culto que o seminário promove semanalmente, embora também eles relatem que isso seja bom para eles. Mas o canal de entrega de formação espiritual primordial que eles têm são os professores ensinando a eles de modo informal. Os relacionamentos que eles têm com os professores, o currículo oculto do que os professores trazem à sala de aula. Então, é muito claro isso na minha pesquisa, né? Ouvindo os seminaristas que se formaram no ano passado, 25 seminaristas, de maneira quase unânime, eles reportam que o principal canal através do qual eles receberam formação espiritual no seminário foi por meio dos professores, através do exemplo dos professores, através do seu relacionamento informal com os professores. Meus irmãos, se isso é realidade na vida do seminário, na vida dos seminaristas, imagina o quanto isso é importante no contexto dos nossos filhos, dos nossos lares, né? Então veja que os seminaristas eles reportam isso, né? Os professores são modelos que nós seguimos. Muitos deles foram pastores para mim, eles são exemplo e inspiração. O nosso exemplo impacta, o nosso exemplo forma as pessoas espiritualmente. Se forma num contexto como o seminário, em que o relacionamento do professor e aluno é tão limitado, do ponto de vista de tempo, tão curto. Imagina o impacto que um pai e uma mãe têm sobre o seu filho e o quanto o exemplo, a instrução informal, a instrução mesmo informal, não verbal, impacta a vida deles. Então, a gente tem que manter isso em mente, sermos muito conscientes em relação a isso. Temos que insistir sobre isso no contexto das nossas igrejas como educadores cristãos e, acima de tudo, aplicar isso em nossas vidas no contexto dos nossos lares e no modo como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Então, a primeira tarefa da família como educadora cristã é instruir. Mas, além de instruir, a família também corrige. E a correção é um outro aspecto da educação cristã que se torna necessária quando a instrução falha ou quando a instrução não é observada, não é posta em prática. A palavra de Deus é muito clara em relação a isso, meus irmãos. A palavra de Deus enfatiza por meio de vários versículos que é necessário que os pais cristãos eduquem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eles devem instruí-los,
mas quando eles não guardarem essa instrução, quando eles negligenciarem essa instrução, ou se tornarem rebeldes em relação a ela, é necessário que haja correção. Provérbios diz ali: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E a palavra de Deus usa até mesmo o relacionamento de Deus com o seu povo como um exemplo para nós, como pais, na qualidade de seres humanos feitos à sua imagem e semelhança. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? O autor de Hebreus pergunta ali retoricamente. Então, a correção é uma dimensão ou é uma tarefa da família como educadora cristã. Agora, isso se tornou algo extremamente polêmico em nossos dias, principalmente quando nós consideramos o fato de que uma dimensão da correção, e que é exclusiva da família, veja, igreja pode disciplinar os seus membros, quando eles de fato insistem num caminho de rebeldia. Escolas podem impor sanções aos seus alunos, sanções acadêmicas, podem suspendê-los, mas só a família recebe da palavra de Deus autorização para punição física em relação às pessoas que insistem na desobediência. A família ela recebe da palavra de Deus autorização para impor sanções que são punições físicas, né? E hoje em dia, mesmo famílias cristãs, muitas vezes têm se colocado como contrárias à disciplina física, à correção física dos seus filhos. Nós coloquei ali para vocês que houve um momento no Brasil em que se tentou passar uma lei proibindo os pais e as mães de exercerem a correção física dos seus filhos. Agora, se a gente for ser coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina, o que nós temos? Nós temos uma quantidade muito grande de versículos dizendo claramente que pais e mães cristãos têm autoridade delegada por parte de Deus para corrigir os seus filhos fisicamente, se for necessário. E por que isso é necessário? Ora, a criança ela entende as coisas de maneira muito concreta. A criança precisa da concretude para de fato discernir aquilo que ela deve aprender. Então, quando ela recebe uma punição física em virtude de um ato de obediência, aquilo se torna muito real para ela. Aquilo se torna muito concreto. E, eventualmente, esse é o caminho necessário para que a criança deixe de ter um tipo de postura, de atitude, de comportamento que é contrário à verdade de Deus e abrace aquilo que é certo. Agora, isso tem que ser exercido e praticado por parte da família de modo ponderado e de modo sábio. É algo que nós devemos evitar a todo custo como pais e mães cristãos, e isso é algo que deve ser falado na igreja também para pais e mães cristãos, evitar de exercer disciplina física sobre nossos filhos com ira. Você vai pecar se você fizer isso. Então, a correção física ela não pode ser uma reação irada a uma situação que deixou você, de fato, consternado ou contrariado com o comportamento do seu filho. A correção física ela tem que acontecer com ponderação. Você tem que levar o seu filho para o seu quarto. Você tem que estar num estado emocional equilibrado. Você deve explicar para o seu filho por que ele vai ser disciplinado e então ministrar a correção. Se não for assim, de fato, ela não vai ter nenhum valor educativo, formativo para a vida do seu filho. Portanto, quando nós falamos de correção física, não estamos falando de um ato violento. Muito pelo contrário. Pais e mães que agem com violência contra os seus filhos não estão educando nada, não estão corrigindo nada. Estão pecando contra Deus, estão incitando os seus filhos à ira. Portanto, nós vemos aí que a correção é a segunda tarefa que a família exerce como educadora. E é muito importante a gente observar que a correção ela segue a instrução. Então, a primeira coisa que, como família, nós temos que fazer é oferecer ou prover para os nossos filhos, como pais e mães cristãos, instrução formativa. Quando eles não observam, quando eles negligenciam essa instrução formativa, então é necessário
que aconteça a disciplina corretiva. Ted Tripp, que é um autor que escreveu coisas muito relevantes a respeito da família como um agente de educação cristã, ele coloca nessa ordem. O professor Felipe também, no seu livro, reitera essa realidade, né? A família como agente de educação cristã, primeiro, fornece instrução formativa. Quando a instrução formativa é negligenciada ou não observada, ou há rebelião em relação a ela, é necessário a intervenção da disciplina corretiva. Mas essas não são as únicas tarefas que a igreja, que a família deve fazer para oferecer educação cristã. Existe uma terceira tarefa, que é a tarefa da supervisão. Nós vamos falar sobre ela agora. Além de instruir e de corrigir, a família também supervisiona a educação cristã que é entregue pelos outros agentes. Nesse sentido, como nós falamos, só a família é necessária e a família tem prioridade. Então, a família pode se valer da escola como um agente suplementar, como um agente complementar para entregar ensino especializado. A família cristã não pode escolher ou não participar da igreja. Participar da igreja é essencial para as nossas vidas. Mas ainda assim, ela é a responsável diante de Deus em relação à formação espiritual dos filhos da aliança. E por isso ela tem autoridade e tem a prerrogativa de supervisionar aquilo que é ensinado a eles na igreja. Então, o professor Felipe ele coloca que ele costuma dizer que existe um Dream Team que se alinha para que a educação cristã dos filhos da aliança, dos filhos dos crentes, aconteça de maneira perfeita, que é uma família que é diligente do ponto de vista da educação cristã dos seus filhos, que faz parte de uma igreja saudável e fiel à palavra de Deus e que coloca os seus filhos numa escola cristã. Quando isso acontece, é o melhor dos mundos. Quando essas coisas se alinham, né, você vai ter os seus filhos navegando em um ambiente que o tempo todo está plasmado por uma cosmovisão cristã. Se essa escola cristã foi, de fato, uma escola comprometida com a cosmovisão cristã. Agora, essa não é a realidade que todos nós vivemos. Essa não é a realidade da maioria das famílias cristãs. Não é a realidade da minha família, né, eu tenho meus filhos numa escola pública aqui na Califórnia. Imagina o desafio. Quando isso não acontece, né, quando esse alinhamento do Dream Team não acontece, o que cabe a nós fazer? Cabe a nós supervisionar. E o que isso significa na prática? Significa que você vai estar muito atento àquilo que os seus filhos vão aprender na escola. Você vai participar da vida escolar do seu filho. Até, se possível, tentar entender um pouco a respeito de pedagogia para saber se a abordagem pedagógica, em que nível ela está em antagonismo àquilo que Deus estabelece como princípios que devem dirigir a pedagogia. Né? Deus fala a respeito disso. Então, hoje em dia a gente tem, eu não vou me estender muito sobre isso aqui, mas você tem certas abordagens pedagógicas que são absolutamente influenciadas por pressuposições contrárias à palavra de Deus. Considere, por exemplo, a questão do construtivismo. Há elementos do construtivismo que são elementos muito contrários à verdade da palavra de Deus. Então, fique atento à forma como as coisas são ensinadas para os seus filhos. E ainda mais atento para aquilo que de fato é ensinado para o seu filho, para os conteúdos que são transmitidos aos seus filhos. Portanto, como fazer isso? Converse com eles. Né? Esse é o meio mais básico e mais fundamental para você supervisionar aquilo que está acontecendo na escola dos seus filhos. Acompanhe aquilo que eles estão aprendendo, olhe o material pedagógico adotado, né? E observe as coisas que estão acontecendo na escola. Né? Se há certas atividades ou certos eventos que acontecerão na escola que, de alguma forma, entram em contradição, em confronto com a sua cosmovisão, com a sua convicção de fé como cristão, não participe desses eventos. Né? Então, nós precisamos da escola muitas vezes, ela se torna necessária para nós, mas você tem que supervisionar, você tem que entender e acompanhar aquilo que está acontecendo na escola dos seus filhos
para que a inconsistência entre os valores da sua casa, os princípios da sua casa, firmados na palavra de Deus, e aquilo que as crianças veem na escola, não seja nociva para eles, ou pelo menos não seja muito nociva para eles. Pelo contrário, você pode aproveitar isso como oportunidades para corrigir. Porque, como nós dissemos, até um certo ponto, a sua influência sobre eles é muito maior do que a influência da escola. E, nesse sentido, eles ouvirão mais a você do que a escola. Então, se você mostrar para eles que, de fato, aquilo que está sendo ensinado na escola não se alinha à palavra de Deus e é errado, se você insistir com eles que muitas vezes eles ouvirão coisas na escola, e eles não devem dar muito ouvidos a isso, devem dar ouvidos a você, há um momento em que a sua influência ainda é preponderante, né? Então, é necessário que você acompanhe de perto, que você caminhe junto deles, né? Ou você ou as pessoas que estão na sua igreja, né? E como educador cristão, você pode dar essa orientação para as pessoas. A gente tem que supervisionar, a gente tem que acompanhar de perto. E o mesmo se aplica também à igreja. Por quê? Porque igrejas são uma bênção para as nossas vidas, igrejas são estabelecidas por Deus como um aspecto essencial da nossa vida, a gente tem que fazer parte de uma igreja, mas igrejas, nesse lado da eternidade, estão sujeitas a erros, cometem pecados, cometem imperfeições. Então é necessário que a gente acompanhe o que está acontecendo na igreja, porque, insisto nisso, as famílias são um agente secundário que tem prioridade em relação aos outros agentes secundários. E é o responsável final diante de Deus pela educação cristã dos filhos da aliança. Então, cabe à família supervisionar tanto o que acontece na escola quanto o que acontece na igreja. Então, vamos dar mais um passo aqui na nossa aula para falar sobre o culto doméstico, né? O professor Felipe fez menção aí a um livro de Jerry Marcelino, Redescobrindo o Tesouro Perdido do culto familiar. E é interessante esse título, é sugestivo, por quê? Porque, de fato, em geral, os cristãos têm negligenciado esse tesouro. E a pergunta que se coloca é, por quê? Por que muitas vezes a gente não pratica o culto familiar? Por que o culto doméstico tem sido praticamente abandonado por parte de grande parte das famílias cristãs, né? E aí há várias desculpas que podem ser dadas, né? E que são oferecidas, né? Pelos pais e mães cristãos para justificar o fato de que a gente não faz o culto doméstico em nossa casa. E isso não passa de fato de desculpas, porque a verdade é que o culto doméstico ele é extremamente formativo, ele faz parte, como nós vimos ali em Deuteronômio capítulo 6, das posturas e das atitudes que nós podemos ter para formar espiritualmente os nossos filhos, né? Importante destacar essa colocação aí do texto do professor Felipe. Negligenciamos o culto familiar porque perdemos de vista o seu valor e a sua importância. O substituímos em nossa lista de prioridades por outras atividades que consideramos mais importantes. E sofremos da indisposição de promovermos o rearranjo de nossa vida cotidiana para incluí-lo de volta em nossas agendas. Por que é importante que nós façamos isso? Por que é importante que o culto doméstico seja resgatado, esse tesouro da história da vida cristã, no contexto de nossas famílias, seja resgatado? Em primeiro lugar, porque as causas que levaram o culto doméstico a ser negligenciado pelas famílias são o secularismo, que entra dentro do nosso lar, e a nossa tendência de terceirizar a educação cristã a outros agentes. Essas duas causas são extremamente nocivas para a formação espiritual das crianças, para a formação espiritual dos nossos lares. Temos que estar atentos à secularização de nossas vidas, quando de fato a gente professa a nossa fé em Deus, mas tacitamente a gente começa a viver como se Deus não fosse importante, como se ele não tivesse centralidade, como se ele não tivesse prioridade. E a gente tem que estar muito atento a se, mesmo que não intencionalmente e inconscientemente, a gente de fato não acredita
que a educação cristã, a formação cristã dos nossos filhos é nossa tarefa. E a gente acha que quem tem que cuidar disso é a igreja e a escola cristã. Isso não pode acontecer. A gente deu até aquele exemplo de uma família para ilustrar isso na aula anterior. Então, essas são as causas que levam o culto doméstico a não fazer parte da nossa vida cotidiana. Aí a gente tem que refletir a respeito da importância dele. É uma questão de obediência, né? O culto familiar é requerido por Deus. Deus quer que Deus quer que famílias cristãs o adorem. Então, isso tem que fazer parte da nossa vida porque simplesmente é um ato de obediência. E outra questão, do ponto de vista prático, ele traz benefícios. Eu fui criado por pais e mães, eu fui criado por um pai e por uma mãe que temem a Deus, que são crentes fiéis. E é interessante como algumas das minhas memórias de infância mais antigas se referem a momentos em que estávamos lendo a Bíblia juntos, em que estávamos aprendendo sobre Deus juntos. Então, essas coisas marcam e formam o coração dos nossos filhos, criam memórias, formam o nosso coração. A gente é beneficiado. Eu estou insistindo muito nas crianças, porque, em primeiro lugar, elas têm muito a aprender, mas, inegavelmente, quando nós praticamos isso, nós também somos formados, nós adultos, pais e mães, são formados quando o culto doméstico é praticado. E muitas vezes os agentes que são usados por Deus para nos formar são eles, as crianças. Nós aprendemos com eles. É um momento de troca. Por mais que quantitativamente eles tenham muito mais a aprender do que nós, eles também são habitados pelo Espírito Santo. E muitas vezes Deus os usa para nos dar importantes lições, E ele tem um valor. Ele transmite instrução formal. Ele é um elemento de formação espiritual. E essa distinção aí que eu faço se refere àquela questão que nós mencionamos, que a educação ela tem esse caráter holístico. Nós não apenas instruímos os nossos filhos do ponto de vista de ensinar para eles conteúdos bíblicos e verdades bíblicas, mas é um momento do coração deles ser formado, é um momento da espiritualidade deles ser trabalhada, Então, é um momento muito precioso em que todos nós somos formados espiritualmente. É um momento de intimidade, conexão, É um momento de apropriação, um momento em que nós, de fato, assumimos a nossa responsabilidade de maneira muito concreta diante da família, resgatamos essa verdade de que nós somos responsáveis por formar a nossa família diante de Deus, e é um momento em que todos têm comunhão com Deus. Então, há um valor intrínseco no culto doméstico que realmente o torna um tesouro que precisa ser resgatado pelas famílias cristãs, E aqui, colocando uma reflexão para vocês de maneira muito rápida, um dos meus professores aqui no curso que eu fiz, ele insiste que preposições importam, E como educadores cristãos nós podemos fazer coisas para ministrar para um certo grupo, em favor dele, com ele, e podemos estimulá-lo a fazer coisas por eles mesmos. Então, pensando, por exemplo, em crianças, como educadores cristãos que ministram para um grupo de crianças, a gente pode fazer coisas para elas, a fim de que elas aprendam. Mas podemos fazer coisas em favor delas, por exemplo, capacitando as famílias, para que as famílias sejam capazes de fazer o culto doméstico. Nós podemos fazer coisas com as crianças, e aí do ponto de vista do culto doméstico, quando você está em casa, as crianças podem orar com você, elas podem ler a Bíblia com você, você pode acompanhá-las e pode estimulá-las, e você pode colocá-las para fazer as coisas, pedir para que elas orem, pedir para que elas leiam a Bíblia, pedir para que elas deem para que elas tragam a sua percepção e seu entendimento a respeito daquilo que vocês estão fazendo juntos. Então, é extremamente formativo a gente levar em conta, que num contexto de culto doméstico, você pode instruir as suas crianças, você pode
você pode ensiná-las, você pode agir com elas, junto com elas, você pode fazer coisas, você pode colocá-las para fazer as coisas, e tudo isso vai ser importante e vai ajudá-las, de fato, a crescer espiritualmente, ok? Então, caminhando aqui para o fim da nossa aula, vamos aqui só mencionar algumas dicas para vocês, né? Existe um material que eu uso com a minha família e que é extremamente útil, que são esses livros Big Picture, que é um livro que traz roteiros para que você faça culto doméstico com as suas crianças ao longo de toda a narrativa bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. Extremamente útil para que as crianças tenham essa visão geral do que a Bíblia ensina. E o mesmo grupo, o mesmo autor, né, na verdade é uma igreja de Chicago, fez o Big Beliefs, que são devocionais baseadas na Confissão de Fé de Westminster, né? Essa igreja é uma igreja presbiteriana, o autor é um pastor presbiteriano. Eles criaram esse material para ajudar os membros da igreja a fazerem devocionais. Eu não sei se esse material está traduzido para o português, se alguém já o fez. Seria importante fazê-lo, muito útil. E caso você esteja num contexto em que famílias consigam usar o material em inglês, eu recomendo fortemente esse material, efusivamente, né, diria, porque é extremamente útil, tem sido uma bênção para a vida das minhas crianças, né? Eu espero que alguém tenha tido a iniciativa de traduzir. Se não teve, é algo para se pensar, né? Porque é extremamente útil, né? E aqui é uma cena da minha própria família, né? E eu destaco algo que é importante para nós. A gente valoriza datas, né? Então, o período do Advento do Natal, o período do Advento da Páscoa, são períodos em que a gente sempre valoriza, porque no contexto dessas datas, a gente procura sempre transmitir as verdades da Escritura que estão relacionadas a elas, né? Os aspectos do Evangelho de Cristo Jesus, que se tornam tão evidentes em datas como o Natal, como a Páscoa, né? Então, a minha esposa, ela aprecia muito, né, a coroa do Advento e usa isso como um recurso muito concreto, muito bonito, muito belo, né, e muito impactante para instruir as crianças nas verdades da Palavra de Deus, né? Então, nós estamos aí caminhando para o final. Quero destacar aqui para vocês apenas um resumo para nós encerrarmos, né? Pense um pouquinho a respeito dessas questões aí, né? Reflita a respeito dessas questões, né? E veja como isso se aplica à sua vida, seja no contexto da sua família, provavelmente, talvez você seja alguém que seja pai, que seja mãe, né? Eu queria que você pensasse um pouco a respeito dessas questões, e no contexto também da igreja, como que você, como educador cristão, pode servir outras famílias, né? Ajudando essas famílias a instruir, a corrigir e a supervisionar. Pense nisso aí e utilize o nosso fórum, né? O nosso fórum de atividades reflexivas para pensar em como essa semana impactou você, né? Espero que você possa fazer um bom uso ali do nosso fórum reflexivo para fazer um exercício de formação espiritual, para que esse curso não seja apenas um exercício acadêmico, mas que realmente impacte a sua vida como cristão, né? Então, reflita nas questões que estão ali na atividade reflexiva, e eu espero que elas sejam úteis para a sua vida e que levem você também a crescer espiritualmente. É um prazer poder caminhar com você ao longo desse curso de introdução à educação cristã, e nos vemos na próxima semana. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.